Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para começar o nosso estudo abençoado do Evangelho. E para a gente poder começar, eu vou convidar você a trazer o seu pensamento para o momento presente, respirar fundo, enche o seu peito de ar e solte. Pensamento focado agora, com essa respiração mais profunda e tranquila, você começa a relaxar o seu corpo. Ele vai subindo esse relaxamento das suas pernas, respirando, enche o seu peito de ar e sono. Você respira, relaxa as pernas, seu quadril. Você relaxa o seu abdômen, relaxa o seu peito. Você relaxa toda a extensão da sua coluna, relaxa seus ombros. Vai descendo o relaxamento da mãos, cada vez da posição. Você relaxa o seu pescoço, relaxa o seu rosto. Você relaxa os seus olhos e pálpebras. Você respira, enche o seu peito de ar e sono. E assim, com o seu corpo um pouco mais relaxado e tranquilo, sua mente fica mais serena, mais leve. Então, começa a restante. Agradeça pelo seu dia. Agradeça por ter aberto os olhos, pelas oportunidades que Deus te deu para pensar, conviver com aqueles que você pelo seu tempo, pelo seu pão, pelo teu chão, pelo oportunidades que Deus te deu, elas também forma de e usando da gratidão, você agora aquela centelha que tem lá dentro da sua alma, visualizando aquele pequeno ponto de luz que está lá dentro, usando a gratidão. É a cor que mais lhe agrada. Esse expandindo, crescendo, aumentando cada vez mais. Quanto mais gratidão você coloca no coração, mais você vai guiar o outro, todo o seu corpo. Você agora se auto-conhece.
Este processo te permite você se auto-equilibrar. Processo que ativa todas as partes do seu corpo em prol do equilíbrio, que pode propiciar até mesmo a cura. Então, se auto-ilumina. Continue expandindo essa luz. Não só envolvendo mais o corpo, mas todo o ambiente que você se encontra. Irradiando em todas as direções. Envolvendo todo o ambiente, tudo e todos que estão à sua volta. Como se você fosse uma pequena estrela. E aquece e ilumina tudo à sua volta. Isso. Irradia agora em todas as direções. Você respira. Você irradia. E nesse processo de auto-irradiação, talvez você queira me acompanhar nesta oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Respira fundo mais uma vez. Enche seu peito de ar e sol. E aos poucos você vai voltando, tomando o seu corpo, entrando em sintonia novamente com o seu corpo. Sim, você pode abrir os olhos. Muito bem, estamos irradiados para começar mais esse curso. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Pelo barulho da chuva? Se não tiver, me avisa que eu ponho o microfone, tá? Então, retomando, né, o nosso estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O capítulo onde a gente está estudando e entendendo o processo da reencarnação, que a gente viu no curso também. Onde ele está utilizando de momentos, passagens do Evangelho, citações do próprio Jesus, onde ele utiliza dessas citações para nos mostrar a prova da reencarnação. Jesus falou sobre a reencarnação, ensinou sobre a reencarnação, mas de uma forma mais sucinta, não tão aberta, porque as pessoas daquela época ainda não tinham a condição de entender tão aprofundadamente, né, essa questão da reencarnação, mas ele falou sobre ela. Inclusive, nos primeiros itens desse capítulo, ele faz a citação de quando Jesus falou que João era a reencarnação de Elias, o profeta Elias, que já tinha vindo, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. E a questão da diferença, né, entre a ressurreição e a reencarnação. E a ressurreição é impossível de acontecer, porque ninguém pode voltar no mesmo corpo, mas sim voltar para uma nova vida em um novo corpo, porque Jesus disse: o que é do corpo, o que vem do corpo é do corpo, o que vem do espírito é do espírito, né? E que nós entendemos com isso que quando voltamos e nascemos novamente, significa que nascemos em um novo corpo.
formado para aquela nova vida, né? Muito bem. Hoje a gente vai fazer a leitura do item de número 9, do capítulo 4, tá? Dando continuação a esse estudo. O Espírito sopra onde quer, ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus. Pode-se entender essa frase, né, que Jesus falou, como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mais uma frase de Jesus. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o Espírito que será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, ele está trazendo duas frases que nós já vimos nos itens anteriores, que nos falam, né? O pessoal que chegou agora, sejam muito bem-vindos, viu? Boa noite para vocês. Boa noite, Pâmela, seja bem-vinda. Fugiu da chuva, Pâmela? Boa noite. Boa noite. Fugindo da chuva aí? Então, essas duas frases que ele fala aqui, né? Que o Espírito sopra onde quer, ouvi sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. E essa outra. Vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mostrando que Jesus quis dizer que o Espírito já existia antes do corpo. Não sabemos de onde ele vem. E não sabemos para onde ele vai. Muito boa noite, seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Não sabemos para onde ele vai. Aí eu pergunto, você sabe de onde você, o Espírito, você como Espírito, não como encarnado, tá? Você como Espírito, você sabe de onde você vem? Você sabe das suas reencarnações pregressas, anteriores? Sabe? Não sabe. Porque nós temos a dádiva do esquecimento. Sabe para onde você vai? Quando você desencarnar, você sabe, você tem a certeza de onde você vai? Não sabemos, né? Tudo vai depender das nossas escolhas no presente. Tudo vai depender das nossas decisões, principalmente das nossas ações agora, durante este momento, durante esta vida, que vai determinar para onde iremos. Mas não sabemos, não temos certeza. Não sabemos nem quando iremos. Sabemos que iremos, e só. Não sabemos quando iremos, não sabemos para onde iremos, somente que iremos. Então, vós não sabeis de onde vem, nem para onde ele vai, né? Indicando efetivamente essa questão da vida prolongada do espírito, que vai além dos limites do corpo físico, além dos limites da matéria. Provando para nós essa questão das várias existências, né? Da pluralidade das existências, das várias existências que temos. Então, passagens de Jesus comprovando a reencarnação, né? Para nós.
E ele vai especificando ainda mais, vai aprofundando ainda mais nesse item, porque assim, sabemos que tem gente que quer prova de tudo. Tem gente que é igual São Tomé, tem que ver para crer, né? E Kardec tinha só uma ferramenta, a ferramenta da razão. Então ele trabalhava intensamente em cima do conhecimento, em cima da razão, para nos fazer compreender o processo, para que aquele que precisava ver para crer pudesse, além de ver, ou acima de ver, compreender. E compreendendo, nós vamos entendendo a nossa verdadeira posição no mundo e no universo. A gente estava conversando sobre acreditar ou não em Deus. As pessoas que ainda não acreditam em Deus é porque elas ainda não compreenderam a si próprios e a questão da grandiosidade de Deus. Essas pessoas que geralmente não acreditam em Deus, fatalmente elas acreditam no acaso, porque é a única explicação. Quando você não acredita em Deus, a única explicação que você encontra para várias coisas que acontecem na vida, na natureza, no universo, é o acaso. A teoria de Darwin, da evolução dos seres aqui na Terra, vai falando da evolução das espécies. Ele vai lá quando existiam seres unicelulares, lá no mar, lá na água. Existia só a célula. Aí ele fala assim, por um acaso, uma célula se conectou, grudou na outra, para que ela pudesse sobreviver. E ela, junto com outra, passou a se alimentar de outras células. E ela foi se multiplicando. Então Darwin fala por acaso. Porque ele não sabia de onde vinha essa força e esse comportamento de uma célula que decidiu naquele momento se grudar, se conectar em outra célula para se fazer mais forte. Eu estava vendo um vídeo hoje, eu gosto muito de ver sobre ciência, eu sou muito interessado por ciência, coisas do universo, eu gosto dessas coisas. Eu estava vendo um vídeo que fala sobre ciência, e era um vídeo que estava falando a questão do micro e do macro, né? Ou seja, quando você vai ir nos seres menores e minúsculos que existem, até chegar lá no átomo, e quando você vai para o universo, nas gigantescas dimensões universais. Quando ele chegou no átomo, ele estava falando justamente disso, que as partículas do núcleo do átomo, que não se sabia por quê, porque todas as forças, a física da nossa dimensão, aqui da nossa dimensão, como humanos, de 1 metro, 2 metros, etc., a física fala da questão da gravidade e do eletromagnetismo. Na dimensão do átomo, é diferente. Por exemplo, você pega uma bactéria ou uma célula, ela consegue ficar suspensa no ar por muito tempo. Por quê? Ela é tão pequena que a gravidade não tem muito efeito sobre ela. Então a física vai mudando conforme o tamanho das coisas. E ele fala que não teria uma explicação de como as partículas do núcleo do átomo se juntaram. São os prótons e nêutrons. Então, não se entendia por quê, até que a ciência chamou essa força de força nuclear forte. Ou seja, uma outra força que está além da gravidade, do eletromagnetismo, que fez as partículas do núcleo do átomo se juntar. E esse, por acaso, lá na evolução dos seres, que fez uma célula se conectar a outra. Então, quem não acredita em Deus, acredita no acaso. Só que nós que estamos estudando o Espiritismo, que somos, que acreditamos em Deus, que seguimos os passos de Jesus, nós sabemos que o acaso não existe. O acaso não existe. Não cai uma folha sem que Deus saiba.
Tudo que acontece nas nossas vidas tem uma razão de acontecer. Todas as pessoas que você está conectado de alguma forma, seja por laços familiares mais estreitos, laços de amizade, laços de apenas passar na rua e ver um vizinho que você mal conhece, pessoas que você vê no dia a dia, mas que nunca trocou uma palavra com essa pessoa, todas elas que cruzam o seu caminho têm uma razão de existir na sua vida. Todas. Principalmente as mais próximas. Você não veio filho do seu pai e da sua mãe por acaso. Tem um porquê de você ter uma relação tão íntima com essas pessoas. De ter essa relação de pai e mãe, de irmão, de primos, de aquele amigo que é como se fosse um irmão, ou amiga que é como se fosse uma irmã, que de repente você encontra ela na escola, ou em alguma faculdade, ou em algum outro momento da vida, e aquela pessoa se transformou em um verdadeiro irmão ou irmã. Você tem uma afinidade com aquela pessoa que nem você sabe explicar por que você tem aquela afinidade. Porque essa pessoa faz parte do seu ciclo de convivência ao longo das suas vidas. Você tem para com essa pessoa uma afinidade ou algo para resolver com ela. Ou você tem muita afinidade, que a gente fala espíritos afins, ou você tem algo para resolver. Isso explica aquelas famílias onde, por exemplo, pai e filho são inimigos, irmãos são inimigos, né? Parentes próximos têm conflitos seríssimos, né? Então, é por causa disso. Ou você tem algo para resolver com aquela pessoa, vou falar a palavra certa, a palavra real, ou você tem algo para perdoar aquela pessoa, ou você tem alguma afinidade muito forte que automaticamente atrai ambos, um para o outro. Seja em qualquer tipo de relacionamento que seja, amizade, relacionamento amoroso, familiar, enfim. Aquela pessoa é um espírito afim, ou algo que você precisa perdoar. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? Voltando aqui para o nosso estudo. Alguém quer comentar alguma coisa? Pessoal da internet? Quer comentar, fazer perguntas? Antes de continuar a leitura. Estão tão caladinhos, gente. Ou vocês não estão entendendo nada, ou vocês estão entendendo tudo. Vamos lá. Item número 10, do capítulo 4. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Isso está em São Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Antes da gente falar sobre essa passagem, essa fala de Jesus, vamos ver o que Kardec nos traz. Kardec e os Espíritos, né? Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca, 2 pontos. É ele mesmo, está até grifado aqui, ele mesmo, o Elias que deve vir, estava se referindo a João, né? João Batista. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. É ele mesmo, João Batista, é ele mesmo, o Elias que deve vir. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência.
O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois ele junta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Estas palavras são frequentemente repetidas por Jesus. Dizem claramente que todo o mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Então vamos lá. Na hora que ele fala isso, desde o tempo de João Batista, sendo que João Batista estava vivo na época de Jesus. Desde o tempo de João Batista, o céu era tomado pelos violentos. Então, ele se refere claramente a Elias. Ele se refere claramente que João Batista é a reencarnação, era no momento, né? A reencarnação de Elias. Então, quando ele fala de Elias, para ele, Elias e João é um só. E como as pessoas o conheciam como João Batista naquela época dele, então ele se referiu a João Batista. Então, desde o tempo de João Batista, ou seja, Elias, o céu é tomado pelos violentos. Por quê? Lembra da semana passada que a gente falou da lei mosaica, que era uma comunicação onde se instigava o medo, né? Moisés conseguiu colocar ordem na casa através do medo, porque era a única linguagem que as pessoas daquela época dele, de Moisés, compreendiam. Se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Você será punido. Você sofrerá a ira de Deus. Por quê? Era a única forma das pessoas se atentarem para as boas regras de convivência, para atentar ao direito do outro, respeitar o direito do outro, porque estava uma bagunça. Ex-escravos libertos, eles achavam que o mundo era deles, podia fazer o que queria. Mas precisava ter ordem, porque aí começou a haver muito abusos, né? As pessoas começavam a abusar das outras pessoas, que eram mais fracas. Então, Moisés veio com essa lei rigorosa, com essa linguagem onde o medo direcionava, o medo impunha as regras. Ou você segue as regras, ou você vai ser castigado. Engraçado que até hoje essa comunicação ainda existe, né? Tipo assim, vamos pensar em casa, né? O pai fala assim: menino, se você não fizer isso e me obedecer agora, eu vou te pôr de castigo. Quando ele fala que vai bater, né? Até hoje ainda tem muito essa comunicação entre nós, né? Então, foi imposta essa questão, porque essa frase forte, né, que ele fala que os infiéis, para ganhar a terra prometida, a lei mosaica ordenava o extermínio desses infiéis. Eu acredito que essa frase, extermínio dos infiéis, não é no sentido literal, sabe? De realmente ir lá e matar. Eles entenderam isso na época. Mas se você for parar para analisar, de acordo com Deus, esse extermínio era o extermínio da ignorância deles, para que eles se tornassem fiéis, entende? Exterminar a ignorância e a infidelidade deles em relação a Deus, fazendo com que eles pudessem abrir os olhos para Deus. Só que na época, na lei do medo e do castigo, se entendeu que era para exterminar mesmo, matar. E foi feito isso, né? Quantos mataram em nome de Jesus? E ainda tem gente que, se brincar, ainda mata até hoje, né? Então, o que acontece?
Quando Jesus falou isso, né, que o céu era dominado pelos violentos, ele estava falando dessa cultura do medo, que foi criada lá com Moisés no intuito de estabelecer ordem entre as comunidades. E que as pessoas levaram ao pé da letra. Só que quando Jesus veio, muito tempo depois, ele veio nos mostrar que, na verdade, o caminho para chegar aos céus é através da caridade e do amor. Caridade, filha do amor. Né? Então, ele mostrou que era o contrário. Como pode um Deus, Criador, causa primária de todas as coisas, Criador de tudo e de todos, Pai, soberanamente justo e bom. Imagine você um ser que é soberanamente, ou seja, extremamente bom, justo e amoroso, castigar alguém. Como você pode conceber um pai que ama muito seu filho, castigando o filho? Não existe isso. Então Deus não castiga ninguém. Não existe castigo, né? A gente até falou muito sobre isso aqui. O que existe é a lei do amor e a lei da ação e reação. Ou seja, se eu estou sofrendo hoje, é consequência das escolhas que eu mesmo fiz ontem. Mesmo que esse ontem seja bem ontem, ou mais ontem ainda. Outras reencarnações lá atrás. Erros que eu cometi, que agora eu tenho a oportunidade de corrigi-los. Ou seja, a escolha, o livre-arbítrio é nosso, é livre. Livre-arbítrio, por isso esse nome. Mas a consequência dessa escolha é obrigatória. Então, as dificuldades, os sofrimentos que nós passamos não é nada mais, nada menos que consequência, colheita do que plantamos ontem, né? Então é isso que ele estava falando. Desde aquela época, de quando João Batista era Elias, o profeta Elias. Quando ele ainda era Elias, lá naquela época, onde a lei do medo predominava. As pessoas seguiam Deus por medo de ser castigado, de ser punido. E Jesus veio para combater isso. E aí ele termina. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Entendendo que nem todo mundo ia entender isso na íntegra, né? Todo mundo ia compreender essa passagem quando Jesus fala, porque é confuso. Se você não entender, não procurar aprofundar nessa fala de Jesus, usando a ideia da reencarnação, você não entende nada. Como assim? Desde a época de João até hoje? Mas João está vivo desde quando ele nasceu? Não dá para entender. Agora, no olhar da reencarnação, entendendo o que Jesus queria dizer, da pluralidade das vidas, das existências, da mudança de visão da humanidade, que antes tinha que seguir a lei do castigo e do medo, mas que agora Jesus trazia a boa nova, mostrando para o mundo que o caminho verdadeiro para ser feliz e para encontrar a Deus é o amor. Isso que Jesus estava falando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Né? Na época não existia o Espiritismo para trazer essas explicações tão aprofundadas. Né? Por isso Jesus falava por metáforas, por parábolas. Porque era a capacidade que eles tinham de entender naquela época. Assim como lá na época de Moisés, qual era a capacidade deles de entender a linguagem do medo. E Jesus veio para trazer a linguagem do amor. E quando Jesus pronunciou essas palavras, os mártires, ébrios de esperança, desceram do circo. Os sofredores, os que não entendiam o motivo do sofrimento que passavam e das dores que tinham, necessitados absurdamente de algo que lhes desse esperança para superar aquele momento de tanta dor. Quando Jesus falou essa palavra, eles se saciaram de esperança.
Eles entenderam que era só uma passagem. Eles entenderam que Chico nos ensinou recentemente. Isso também passará. Que essa vida é apenas um sopro na eternidade do espírito ou da alma. Que tudo que vivemos aqui, por mais difícil e doloroso que seja, vai passar. E rápido. Nossa vida passa rápido. Diga, Suzana. Então, mas é por isso que a gente precisa do estudo para entender tudo isso que desde quando começou aí o estudo, isso que a gente está fazendo agora, tipo assim, né, que nem eu, é confuso você entender por que Jesus morreu na cruz, né? Você um fala de cá, outro fala de lá, mas você fica confuso. Você fala, mas como assim? Se ele é Jesus, por que ele morreu na cruz? Então, com esses estudos, sinceramente, eu com 54 anos, com esses estudos que a minha mente, eu não vou negar que havia uma grande confusão na mente. A gente tem essas confusões. É por isso que eu tinha sede de fazer esses estudos, para abrir a mente, né? Tipo assim, dar um toque para a mente clarear. Então, você, nos estudos, você ensinou que ele disse, ele foi se deixando, né? Ele sabia que ele ia ser pego, ele sabia que ele ia morrer na cruz, e ele foi deixando para dar o ensinamento que ele veio para nos ensinar, que tudo passa, ou seja, se aquele sofrimento dele passou, imagine o nosso, porque o nosso é fagulha no que Jesus passou, né? Então, esse estudo é muito importante, é por isso que eu sempre quis fazer esses cursos, porque está me ajudando muito, a mente clareia, sabe? Que realmente confunde. Se você não tiver uma pessoa ali para te ensinar com clareza, para abrir sua mente, é confuso, é confuso. Com certeza, com certeza. É preciso uma análise mais aprofundada, né? E essa análise aprofundada é que faz com que a gente possa compreender. E nada melhor que estudar juntos. Exatamente. Porque a gente estudando juntos, aí um coloca a opinião do que entendeu, o outro acrescenta, o outro soma, e a gente vai entendendo melhor. Essa questão do castigo, a gente tem que entender também que Deus ele é tão justo, que ele nos deu a permissão da gente poder compreender o que fizemos e se arrepender, né? Ou seja, para ele deu um castigo. Não, ele não deu o castigo, porque esse castigo foi nós mesmos que procuramos. Nós estamos tendo a reação do que fizemos, né? Ação e reação. Então, a gente está sofrendo, por que Deus fez isso comigo? Não, Deus não fez nada. Deus simplesmente está te dando a direção de você entender que você errou por suas próprias pernas, por suas próprias atitudes, né? Então, é isso que é muito importante, esse estudo, a gente clarear nossa mente, entender que todos os erros que sofremos são nós mesmos os culpados. Jesus não, ele já deu o ensinamento, verdade? É isso aí. E isso também faz a gente pensar numa outra coisa, que é muito importante, que é a questão da gente trazer a responsabilidade para nós. Porque ou a gente mesmo, muitas vezes faz isso, né? De colocar a culpa no outro. Mas Deus é injusto. Mas a vida é injusta. O governo é muito injusto. Mas eu não faço isso porque minha esposa não me ajuda. A culpa da minha esposa que não me dá apoio, a culpa do meu marido que não me dá apoio, a culpa da minha mãe, do meu pai, a culpa é do governo, a culpa é de Deus. É muito fácil, né? É muito fácil. Entendendo esse processo de que tudo é colheita, que não é castigo de Deus, não é. É colheita do que nós plantamos.
faz com que obrigatoriamente a gente traga a responsabilidade para nós. Peraí, se eu estou passando por esse problema, porque eu, de alguma forma, plantei esse problema para mim em algum momento. Se fui eu quem plantou esse problema para mim, eu estou colhendo esse fruto agora, então o que eu devo aprender com isso? O que eu tenho que aprender para que eu aja diferente e faça um plantio diferente hoje para colher um fruto diferente amanhã? Se não é Deus que está me castigando, se não é culpa do governo, da vida ou de Deus, se a culpa é minha, então quer dizer que está nas minhas mãos eu mudar as minhas atitudes agora para poder viver melhor amanhã, colher bons frutos amanhã. Olha, essa questão que ela falou é muito importante. Entendendo esse processo, inclusive esse processo da pluralidade das vidas, né, das reencarnações, na qual a gente pode compreender as pseudo-injustiças da vida, né? A gente estava falando sobre isso mais cedo. Por que uma criança nasce doente, num berço paupérrimo, não tem nem o que comer, não tem como se tratar, enquanto outra nasce num berço de ouro, tem tudo de bom e melhor. Então, você olhando com uma visão limitada e materialista da vida atual, isso parece injusto. Parece que realmente Deus está castigando. Como é que Deus escolhe uma vida boa para fulano e escolhe uma vida de sofrimento e provação para ciclano? Mas uma visão mais ampla, mais aberta, entendendo essa pluralidade, essa diversidade das vidas, e entendendo que tudo é colheita, aí está a justiça. Aquela criança que nasceu num berço de muitas dificuldades, precisa passar por aquilo. E, aliás, ela pediu para passar por aquilo. Ela fez o compromisso de passar por aquilo, porque ela precisa passar por aquilo para aprender algo muito importante para a sua alma continuar desenvolvendo. E oportunidade também de expiar os erros, pagar pelos erros que cometeu. Foi ela que pediu. Não foi Deus que impôs. Ela pediu e Deus permitiu ela passar por aquilo. Assim como aquela criança que veio num berço rico para passar pelas provações da riqueza, que são muito complicadas. Por mais que a gente aqui no plano material deseje a riqueza, né, porque nos traz conforto, as tentações da riqueza são muito, muito complicadas. É fácil demais a gente se perder quando a gente tem tudo nas mãos. Então, aquela criança que veio no berço rico também pediu para passar pela riqueza, mas como provação. Para ver se ela vai suportar as tentações que a riqueza vai propiciar para ela. Se ela vai fazer o bom uso da riqueza. Ou se ela vai fazer o mau uso da riqueza. E, consequentemente, depois vai vir o fruto disso, a consequência disso. O preço que ela vai pagar por isso. Não existe castigo, não existe oportunidade de construção e reconstrução. Né? Isso. O ser, quando ele é criado e começa a sua caminhada evolutiva, ele é confrontado com várias condições, com várias situações, e aí as escolhas mostram que, enfim, os nossos caminhos, né, que serão felizes ou de colheita, né, de acordo com aquilo que a gente planta, e essas oportunidades, elas vêm através da pluralidade da existência. Então, a gente é confrontado o tempo todo com as nossas atitudes do passado, né, que vão refletir o que a gente é hoje e o que a gente vai construir amanhã. Então, o Espiritismo abre essa porta, nos explica bem aquilo que a gente precisa fazer, né, para a gente poder nos reconstruir, né, construir a nossa cidade futura. Excelente. Exatamente. É exatamente isso. É a oportunidade, né? Aí, que quando Jesus falou isso, que o caminho era o amor, o que ele fez? Mostrou para a gente que, igual você falou, não é castigo, é oportunidade.
o que parece ser castigo é a oportunidade que Deus está nos dando de reparar uma falta, de reconstruir algo que você destruiu, de aprender algo que você precisa aprender. Resumindo, as dificuldades, as dores e sofrimentos, todos os desafios que nós passamos são oportunidades disfarçadas. Fala assim, que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Isso. Excelente. Excelente. Quando eu estou passando por um desafio, muito bom você ter falado isso. Quando eu passo por um desafio, eu é que vou dar o significado para aquilo. Se aquilo é dor insuportável ou se é algo simplesmente passageiro para eu ficar bem. Eu vou dar um exemplo. Pensa, imagina que você vai começar. Quem é que já fez academia? Já fez exercício físico na academia? Eu fiz em casa. Quando você faz, você fez em casa, né? Quando você começa a academia, no outro dia você quase não anda. É dor demais, né? Eu tive que descer escada e ir embora. Como é que desce escada desse jeito? Aí tem aqueles que pensam assim, Deus me livre, essa dor é insuportável, não é para mim. É o significado, o sofrimento é opcional. Ela está dando um significado para aquela dor que aquilo é absurdo, que ela não dá conta. Enquanto que uma outra pessoa faz o mesmo exercício, sente a mesma dor e pensa, tá doendo, mas é só o começo, daqui a pouco isso vai passar, meu corpo vai acostumar. E ela segue em frente. E não dá tanta relevância, tanta importância negativa para aquela dor. Outro exemplo, você leva uma criança para tomar injeção. A criança quer morrer, mas não quer tomar injeção, né? Ela não vai entender que ela precisa passar por aquilo, porque é um momento de dor, mas que vai trazer, num tempo maior, uma cura para ela. Eu prefiro a vacina do Covid, que ela é melhor. Agora, o adulto, ou uma pessoa um pouco mais de maturidade, ela vai entender que ela vai passar pela injeção, vai tomar uma bezetacil da Silva, e aí vai doer muito, porém ela vai. E ela vai doer, ela vai até reclamar, mas ela sabe que no dia seguinte não tem mais dor. E depois desse processo, aí alguns dias, ela vai estar curada. Percebe? É aí que está esse ponto, onde o sofrimento é opcional. Você que dá o significado para a dor. Mas isso também depende muito da sua visão de vida, da sua vida, do que você vive hoje, de como você, das suas estruturas emocionais. Isso aí vai demandar toda a visão desse campo, desse campo da dor, depende da sua situação de vida. Isso tudo é a resiliência religiosa, porque religiosa, social. É aí que entra a necessidade do aprendizado, do desenvolvimento e do amadurecimento. Tá vendo? É o significado que você está dando. Responde uma coisa para mim. Eu sei que você tem seus desafios. Eu conheço, você já me contou muita coisa da sua vida, né? Responde para mim. Você acha que você é a pessoa que mais sofre nesse mundo? Quando eu chego no hospital, eu falo assim. Percebe? Ou seja, tem gente que passam por sofrimentos muito maiores que o seu, que você vê. Aí você entende que, como assim? Como que num momento eu estou falando assim para mim? Ai, como eu sofro demais. No outro momento eu estou olhando para a pessoa assim, eu estou bem demais. A expiação, você está doente com câncer, você tem um monte de gente respeito de você, isso que eles não fazem. Você sabe que vai morrer de pode morrer de uma coisa, mas aí você, sabe, isso que você ressurge das cinzas, é a Fênix.
pra gente. Pois é. Ficou, ela falou assim, Então, eu sou de depressão. é o seguinte, tá vendo como é significado? É. Quando você, por exemplo, olha para a dor do outro e vê que o outro está passando por uma situação muito pior que a sua, ali você automaticamente está ressignificando, dando as devidas importâncias na proporção que você está vivenciando ali naquele momento. Espera aí, a dor daquela pessoa é muito maior que a minha. Ah, então eu não estou sofrendo tanto assim. Aí você vai começando a ressignificar, dar novos significados para a sua dor, para o seu momento, para o seu problema, para o seu desafio. E quanto mais a gente vai amadurecendo, aprendendo, estudando, conhecendo, mais a gente vai compreendendo isso. Mais a gente vai trazendo para o nosso sistema, trazendo para nós a questão do isso também passará. E todas as vezes que você começa a olhar para a sua vida com esse olhar do isso também passará, a dor diminui. Quando não cessa? Quando a dor não cessa. Acontece muito aqui, ó, nessa casa, que a gente trabalha aqui, as pessoas que vêm, chegam aqui péssimas. E procurando um alento, procurando a esperança, né? Ébrios de esperança. E aí, quando a gente senta ali num acolhimento, numa conversa, uma simples palavra que faz ela enxergar isso, entender essa proporção, ela sai do problema e ela começa a enxergar o problema do alto, de uma visão mais ampla, do isso também passará, que a vida é muito curta. Ela sai daqui ou sem dor, ou pelo menos muito aliviada. Isso acontece toda semana aqui na casa. Todas as vezes que a gente senta para conversar com a pessoa que está sofrendo, muito. Tem gente que chega a ponto de querer tirar a própria vida. Porque a dor para ela está insuportável. E todo mundo, todas as pessoas, sem exceção, que pensam isso, que a vida não vale mais a pena, não quero mais viver, ela não está entendendo a diferença da dor e da vida. Ela está colocando a dor e a vida num pacote só, sabe? Porque ela está tão imersa no problema, ela está tão imersa na dor, que ela fez com que a dor atingisse todo o âmbito da vida dela. Ela enxerga que ela está no centro da dor e a dor envolve toda a vida dela. Ela mergulhou na dor. Só que nós não somos dor. Nós estamos com dor. Isso não é ser, é ter. Naquele momento nós temos um momento de dor. Quando você sai do problema, enxerga ele de longe, você tira ele da sua vida. Tira ele de tudo que tem na sua vida. Aí você consegue diferenciar o que é vida e o que é dor. Quem quer se matar, se suicidar, quer, na verdade, acabar com a dor. Quer matar é a dor. Só que ela está tão imersa na dor que ela acha que é a vida. Então ela tem que sair do problema, enxergar a dor no lugar dela. Que a dor é só um momento, é só uma passagem. Isso também passará. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Só dela pensar isso, muda muita coisa na vida dela. Essa ressignificação já muda o parâmetro, muda a visão. Pronto, ela já não quer mais acabar com a própria vida. Entendeu? Fala, Pamela. Eu escutei. Tá me escutando? Sim. Eu escutei um exemplo simples a semana passada de um mercador que tinha feito todo o estoque de tecido, né, de pano, e aí 2 dias depois estourou a guerra. Então começou a ficar entulhado e ele não recebia dinheiro por aquilo.
E aí ele começou a ficar desesperado, e dinheiro para a família, e como é que ele ia fazer. E aí, naquele pico de desespero, aí ele pegou e suicidou. E aí passou toda aquela dificuldade, né, depois do suicídio, né, e quando ele teve a oportunidade de poder voltar, a autorização para ele ver a família dele, né, que ele viu que estavam todos bem e muito ricos. Aí, aí ele perguntou, uai, mas como assim? Minha família tá rica, né? Sendo que eu deixei eles em dívida, né? Muito grave. Ele falou assim, não, 2 dias depois, entraram em contato lá com a empresa e precisaria de tecido para fazer fardamento. Era a única empresa que tinha estoque suficiente para isso. Então, eles venderam todo o estoque, pagaram as dívidas e ficaram super bem. Então, às vezes, uma coisa que é difícil para a gente, de repente muda, né? Toda a situação financeira ou do mercado ou familiar mesmo, né? Quando a gente não fica dominado pelo nosso sentimento, né? Perfeito, perfeito. Exatamente isso, tá vendo? É aquela velha história, né? Fazer do limão uma limonada. Ah, o limão tá azedo, mas limonada fica bom, né? Então é isso. A gente entendendo esse processo, né? Dessa pluralidade, da reencarnação das vidas, essa visão mais ampla, entendendo que somos verdadeiramente espíritos eternos, que essa vida é só uma passagem, fala Marcelo. Enquanto dura. Que essa vida é só uma passagem, tudo toma sua proporção menor. As dores, o sofrimento, os desafios diminuem. E a gente é capaz de ter força e esperança para seguir. Entendendo a grandiosidade de Deus, entendendo a maravilha que é Deus, que Ele sempre está nos dando oportunidades. Sempre. Ele nunca está nos punindo, Ele está dando oportunidade. E Ele jamais nos abandona. Jamais. Por pior que seja, como diz a Vilma, eu estou no sofrimento que eu não estou aguentando. Deus está ali com você. E é só você fazer isso, ó. E olhar para cima, e você tem contato com Ele. Quando você para de olhar para baixo ou para dentro, com o seu problema, com a sua dor, respira e amplia a sua visão, você permite esse contato com Deus, que vai te enviar alguém, seja encarnado, seja desencarnado, pode ser seu anjo guardião, que vai te inspirar a achar uma solução que antes você não estava vendo, que você estava tão preso na dor, você não via solução nenhuma. Viu a história do mercador? Ele chegou a tirar a própria vida, que ele não via solução, e a família dele simplesmente em 2 dias achou a solução. Estava ali. Era só ele, se ele levantasse a cabeça e começasse a procurar quem tinha interesse em comprar o tecido, ele acharia a empresa que precisava fazer o fardamento. E ele não se entregaria ao desespero, à dor e ao suicídio. Então, o que falta para a gente, quando a gente está imerso na dor, é isso. Levantar a cabeça, olhar com uma visão mais ampla, entendendo que Deus não nos abandonou, por mais que esteja doendo, e trazer para dentro. E isso vai passar. A vida passa. Esse corpo vai acabar daqui a pouco. Esse corpo que você mora atualmente, daqui a pouco está na Terra desintegrado. E você nem sabe quando. Como a gente falou no começo, né? Só sabe que vai. Não sabe quando, não sabe como, não sabe para onde. Mas que vai, vai. Né? É engraçado você falar isso. Eu cheguei atrasada lá no serviço e não deu para vir para psicografia, né?
Eu cheguei lá em casa, fiz uma oração, pus uma musiquinha. Falei, não vai dar para mim no centro, não, mas eu vou ver o que eu consigo fazer. Eu recebi um recadinho que é exatamente isso que você está falando. Aí, ó, tá vendo? É isso Aí eu falei, vamos ver se ainda consigo chegar lá tempo da gente fazer a leitura, né? Então vamos encerrar. Então vou convidar vocês novamente. Fechar os olhos, respirar fundo. Enche o seu peito de ar e sol. E volte a irradiar a luz. A luz que é sua. Volte a agradecer. Vamos agradecer pelo poder. Tão abençoado. Vamos compartilhar. Nossa, e espírito. Principalmente a Deus, ao nosso mestre e amigo, pelas oportunidades, pelo amor infinito. Agradecer a espiritualidade que faz dando o entendimento de cada pessoa. Voltar às instituições. E por estar comigo essa noite, confiando primeiramente em Deus e nesse estudo pessoal. Então, através dessa gratidão que você aciona novamente em você, você volta a irradiar, você volta a trazer aquela luz que vai envolvendo todo o seu corpo, que vai envolvendo todo o seu sistema. E ela vai aumentando ainda mais. Até que ela envolva todo o ambiente que você. E assim, a sua luz irradiada de você mesmo se conecta com a luz do colega do lado, que se conecta com a luz do outro colega, e do outro, e do outro. Da espiritualidade que se encontra é a luz do Cristo, nosso Cristo. Nessa linda corrente de luz, nós vamos vibrando e trazendo recursos para o mundo. Paz, equilíbrio, segurança, você respira, você se sente agora conectado a essa corrente de luz. E através de uma força poderosa que tem, a força da vontade, nós vamos agora para direcionar essas luzes, corrente de luz, ao alto, ao firmamento, em direção às esferas superiores do nosso poder. O exército para que esses mais evoluídos recebam essa luz, possam potencializar essa corrente de luz infinitamente, derramando de volta sobre o planeta em forma de chuva, de luzes, de bênção e esperança. Para todos os nossos irmãos em humanidade, todos presos na dor que nos estamos sofrendo pela pandemia da depressão, das doenças da mente,
a alma. Os irmãos terremotos, a guerra, todos esses nossos irmãos da humanidade recebam essa chuva de bênçãos e de esperança. E em especial pedimos para esses nomes da nossa lista de oração: David, Paula, Antônio Alfredo Teixeira Mendes, Josefina Estaciarini, Sandra Maria, Jefferson Mateus Júnior, Sônia Regina dos Santos, Terezinha Rosa dos Santos, Generosa Barcelos, Maria Jaciara Souza Lima, Edson Lucas Alves, Gilson de Souza Almeida Júnior, Paulo Marcos, Ivete de Souza Márcio, General Vicente Tomé, Sara Rios, Renata Castelos, nossa irmãzinha Vilma, o filho Ítalo Luiz Leandro Brandão, Miguel Jaime Kaiser, Éder Nunes de Souza, Gina de Souza Costa Bexiga, Helena Fatim, Leide Maria da Silva Produção, Pedro Barcelos Filho, Lígia de Souza Pinto Guimarães, Carmelitano Veríssimo dos Santos, Valdir Leandro dos Santos, Maria Estelina Maria Santos, Manuela Oliveira Diniz, Eurípides Antônio e Davi Silva, nossos irmãos desencarnados, Zé Casimiro Oliveira, Júlia de Cacatu, todos os primeiros almas, Vitor de Cupins, Luciana Correia, Laura Pérez dos Santos Jesus, Ângela Campos Cardoso, Carlos Alberto de Souza, Maria Costa de Jesus, Joaquim Francisco de Carvalho, Edésio Martins, Carlos Alberto Alves de Freitas, Francisco Rodrigues de Souza, Pedro Arthur Vitoriano Lito, Sandro Raimundo de Costa, Agnaldo Veríssimo dos Santos, José Fernando de Andrade, João Pedro dos Santos e Iris Lucas de Mendonça. Meu Deus, nossos desígnios são impenetráveis, em nossa sabedoria e passos, dever afligir todos esses lançar nossos sofrimentos, olhar de compaixão às nossas bons espíritos ministros, secundar nossos desejos de aliviá-los, pedir os nossos pensamentos na frente de sobre os seus corpos, consolar suas almas. Inspirar-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dar-lhes a força de suportar as suas dores. Dar-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas e ao verdadeiro aprendizado. E em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. Pai. Muito obrigado a cada um de vocês, que Jesus abençoe. E para quem quiser continuar aqui, a gente vai agora fazer os nossos irmãos saírem ali, a gente vai fazer a leitura. Você já tem? Ótimo, então a gente vai fazer agora a leitura das psicografias. Pode ligar aqui, né? Pode? Pode, porque choveu, esfriou, né? Eu tô morrendo de mas eu tô com frio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Ó, essa frase não saiu da minha cabeça e eu comecei com essa frase.
Mas parece que no final acabou virando uma meio espécie de oração, sabe? Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Essa frase é de Jesus. É desse. Na dúvida ou incerteza, devemos aprender com Jesus. Que tu, Pai, seja sempre nossa referência diante das aflições, diante do cansaço e das aflições, que eu busque a facilidade, a mansuetude e a fé. Que eu consiga manter o estado de espírito e a vibração mental, e meu amor como recursos diante das dificuldades da vida. Com teus exemplos e ensinamentos, vou levando e tentando iluminar minha estrada de vida. Me ensine a voar e desperte para ser livre, com o aprendizado que está no Evangelho que você nos deixou. Jesus, que teu amor me embale sempre nas dificuldades, onde eu não consigo ir, nos pensamentos difíceis, me carregue no colo, que eu consiga perdoar, Pai, ter a maturidade de esperar e aceitar o que não posso mudar, que minha alma chore quando precisar, mas junto de ti, Pai, de mãos dadas e com a paz que só tu me traz, entrego todo o meu cansaço, sabendo que por ti e contigo irei voar. Que lindo! Aí, Essa é uma oração. eu acho que é uma oração e bem massa. Nossa! Que lindo! Eu acho que é uma oração, Uma né? oração. Eu também achei que era uma oração. Depois eu pensei que isso aqui está parecendo uma oração. Aí lembra das histórias do final aí. Como que... Ah, o Léo chegou. Pronto. Então tá entendendo. Não chegou e ela chegou também. Pode ir lá, gente. Vai, Geise. Vai lá. Boa noite. Vinde a vós encarnados toda a orientação que vos é direcionada para edificação de corpo e espírito. Estão em fase específica de transformação tão necessária à evolução moral. Tende certeza que a vida em si verdadeiramente não se faz estagnar. As mudanças necessárias se fazem como um diamante bruto é esculpido até se mostrar uma pedra de tão rara beleza. Mas mesmo ao se terminar sua lapidação, ainda se continua a transformação pela natureza do tempo, se reintegrando ao todo a que pertence. Não pensas, porém, que o processo após o alcance de tão rara beleza é menos primoroso do que aquele que se fez revelar o que de mais belo aquela pedra bruta tinha escondido. Na verdade, a reintegração ao todo é o mais primordial processo. Assim sendo, se conquista a liberdade mais leve da existência. A natureza da vida é sábia e conduz a todos através do caminho da lapidação tão detalhada do ser precioso que se esconde nas imperfeições tão visíveis aos que veem apenas com os olhos tão limitados da carne e ou da ignorância. Deixem-se lapidar pela vida. Então, não tenhas medo da dor que apara as arestas da imperfeição. Pois se dói, é porque estão tão intrincadas que acreditas que fazem parte da vossa essência. Mas, no entanto, deves agora ouvir este desencarnado que vos fala. Somos todos essência divina, da mais bela luz criadora do universo. Nada além dessa luz deve nos permanecer além do tempo e propósito necessários. O corpo que vos veste veio da terra e para a terra voltará. O espírito que vós é veio da luz e para a luz voltará. Assim que todas as arestas da imperfeição forem lapidadas e a preciosa essência se mostrar em seu contorno sublime, a reintegração com o todo se fará naturalmente. Estudem, pesquisem, aperfeiçoem e tudo se tornará claro diante dos olhos. Lembrem-se que o maior e mais precioso guia nessa longa estrada é o amor. Não desanimes com o pensamento de que o fim da estrada é o nada, pelo contrário.
Quando estiverem prontos, verão que quanto mais caminha com passos firmes, o verdadeiro destino será o túmulo. Luz e caridade sempre em nome do nosso Criador e nosso Senhor Jesus. Só isso. Só isso. Duas pauladas, né? Só ver no cabelo que eu cortei. Igual que eu tô vendo. Gente, o Léo passou na sopa. A genética tá fazendo por si só. Vamos lá. Cortou o cabelo, nem reparei, cara. Você viu alguém cortou o cabelo? Não reparei. Não reparou não, Léo. Só reparou que você cortou o cabelo. Sabia. Ó. Hoje são duas psicografias. E uma reflexão interessante, assim, a respeito, a mesmo de casa espírita, do manejo do trabalho. Eu achei muito inteligente o que esse espírito falou, e ele se intitula como um ex-avesso à tecnologia. O nome dele é Carlos. Vamos lá. Henry Ford, no início do século XX, por intermédio de sua vocação à evolução da indústria automobilística e com o consequente enriquecimento de seu capital, propôs um sistema produtivo conhecido como Fordismo. Neste, cada trabalhador era designado à execução de uma função específica em linha de produção, de tal sorte que a capacidade para produzir um veículo aumentou em 20 vezes, se comparado com métodos rudimentares e artesanais de outrora. Em sequência, por intermédio da ruína financeira a qual devorava a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, métodos mais criativos e que demandassem produções pontuais e personalizadas para o consumidor-alvo foram celebradas como importantes sistemas produtivos que avançaram ao longo do século, na segunda fase do século XX. É o toyotismo ou sistema just in time. No tempo odierno, a simbiose e a capacitação do colaborador incorporam as novas dinâmicas produtivas de tal sorte que, assim como o dinheiro físico, a figura dos grandes galpões da indústria tendem a ficar cada vez mais compactos e desenvolvidos do ponto de vista tecnológico. Apenas para exemplificar esse processo, imaginem como era transacionar pecúnia nos anos 50, nos anos 90 e hoje. Transacionar pecúnia, transferir dinheiro. O desenvolvimento das inteligências artificiais também deve invadir as casas espíritas. Como produzir estudo híbrido sem os recursos às quais só se fazem possíveis pelo progresso científico? No plano espiritual, essa premissa também se faz presente, tendo em vista a evolução gigantesca dos aparelhos de observação do nível vibracional dos indivíduos, além dos mecanismos de comunicação muito mais avançados que esses que dispõem na Terra. A tecnologia vem para somar ao trabalho desenvolvido pela casa. Será que se reencarnasse na era do celular, Chips Xavier psicografaria com lápis e caneta à frente de uma vela? Em tempos de evolução da indústria ergonômica, será que o irmão Eurípides Barçanufo não se utilizaria de cadeiras mais confortáveis para suportar horas a fio de leitura? Existe grande reticência quanto à introdução de tecnologias e conceitos modernizantes às cátedras kardecianas. Isso é um absoluto retrocesso diante daquilo que Deus permitiu aos homens conhecerem. Imaginem em fraternos é como eles geralmente chamam aqui, caixas de som conectadas por Bluetooth espalhadas a toda edificação, emitindo cânticos de oração. Isso já existe no plano espiritual.
mas é milimétrico. As caixas são quase invisíveis. Raciocinem, pois, a possibilidade de expor palestras de célebres estudiosos da doutrina por intermédio da internet. Painéis solares que iluminassem os jardins, isoladores de acústica, a qual permitissem palestras simultâneas em locais diferentes, sem afetar o estudo alheio. Acompanhamento remoto dos pacientes, maquinaria moderna para a cabina. Essas políticas integrativas fomentam e reeducam e a sempre nostálgica mania de... Essas políticas integrativas fomentam e reeducam a nossa sempre nostálgica mania de achar que o antigo é melhor. É evidente que o coração do trabalho espiritista está na inserção da reforma pessoal, evolução intelectual moral e hábito caritativo, como meio pelo qual se busca melhores colheitas. Entretanto, o uso de modernas técnicas favorece a universalização desses dogmas e sinaliza maior congruência com essa juventude emocionalmente desajustada. Podemos carpir o lote com enxada ou com roçadeira profissional. Ao final, o objetivo será o mesmo, mas utilizando o elemento mais moderno, sobra mais tempo para auxiliar o próximo. De um ex avesso à tecnologia. Carlos. Caramba, hein? Caramba. Eu sou patrão Acompanhamento remoto. Você, imagina, espiritei. Só para fazer um adendo a essa leitura do Dante, o plano espiritual está mais ou menos em evolução tecnológica, né, 100 anos à frente de nós. Eu não sei essa informação. Eu sei que é à frente. Né? Eu sei que é à frente, agora o quanto? E depende também de qual plano. O nosso lá, né? Em Júpiter, A colônia da Esperança também. Júpiter já é muito feliz, né? Feliz. Por isso que eles falam, às vezes, os amigos espirituais com algumas orientações, e aí eles falam assim, não, mas o tempo é diferente, acho que vai acontecer amanhã, não é amanhã, pode ser daqui um ano, daqui 2 anos. É, o amanhã, né? A segunda psicografia, acho que todos já conhecem o cidadão. Silas, o trovador. Nossa, isso virou um slogan. Né? Já vai ter um... Vamos lá. Ó. Mas esse foi bem sucinto, mas não foi o autógrafo dele dessa vez. Colorir é melhor que encolerizar-se. Se encolerizar. Ele está fazendo um jogo de palavras. Banhar-se é melhor que branhir. Enamorar é bem mais divertido que amolar. Calar diante da ofensa é mais inteligente que colher, em virtude da malquerência. Ajudar é caminho para ofertar. Pare de avacalhar. Esculpir é mais belo que encobrir o barro da raiva. Que massa. Trevas não. Trovas sim. É melhor ser Silas o trovador que desta casa o fiador. Um gênio. Vai dever muito, hein? Ai, encerrou por hoje? Marcela vem com Marcela, tudo. vem Que aí. Jesus abençoe a Pamela. E a todos aí. Nossa, eu acho que o médico seria o quê? Meu Deus. A letra perguntou no outro. Aquele zigue-zague também. Boa noite. Nesse tempo de chuvinha, feliz. Se eu tomar refrito, congelando, né? Ó, primeira mensagem.
a luz que se faz presente no interior de cada criatura se expande é de fazer o bem, ou quando dentro de seu íntimo o bem do próximo lhe traz tranquilidade e paz. Esse sentimento de alegria e vibração positiva compartilhada com o próximo é uma caridade pura e verdadeira, porque na sua maioria a criatura cala suas dores para não acusar o alheio. Que nesse momento da quaresma, a verdadeira abnegação seja dos ressentimentos, tristezas, mágoas, rancor, ódio e impaciência. Que todos possam jejuar seus corações de desafetos e amarguras, para que o verdadeiro espírito da Páscoa possa se fazer presente, que é o da solitude, caridade, esperança e indulgência. Que a multiplicação de Cristo seja referente ao amor ao próximo em todos os lugares, e o da doação. Que nessa quaresma a criatura possa voltar seu olhar para dentro de si e refletir sobre os quais reais valores são da vida. Amor ao próximo, perdoar o inimigo, esquecer a mágoa, plantar a semente do bem, doar-se para aqueles que realmente necessitam. O vazio interior se faz muito enraizado em muitas criaturas que se esqueceram de que são filhos de Deus, esse Pai bondoso e misericordioso. Como pode alguns sorrirem e verem luz e flores em seus caminhos, mas quando estão sofrendo, conseguirem doar um sorriso e um abraço? Porque para essas criaturas, o conhecimento de que a dor é importante para o seu crescimento está tão intrucado em seu ser que para ela doar e ver a alegria do outro é um remédio salutar para a sua dor. Portanto, meus filhos, não desanimem diante dos obstáculos, não enxerguem a escuridão em seus dias chuvosos, busquem as flores no caminho, e assim vocês estarão prontos para o nosso Pai, que é luz e amor. Que Deus os abençoe infinitamente e peço que vocês deixem que a sua luz, ou seja, a luz de Deus, penetre em cada célula do seu corpo. Assim perceberão que a vida é muito linda e suas cores mais vibrantes. Que Deus os abençoe hoje sempre. X. X. E o X da questão? Irmão X. Segunda mensagem. Boa noite, meus irmãos. Ana. Boa noite, meus irmãos. Que a luz de Deus possa fazer presente em seus corações e seus caminhos. Hoje venho trazer uma mensagem. Nesse período de quaresma, procurem aliviar seus corações do pesado fardo da ignorância e da dor. Da ignorância, buscando a leitura de obras espíritas que possam lhes oferecer conforto e paz, obras edificantes, que tenham a finalidade de trazer a fé racional e que possam mostrar o verdadeiro sentido da paz. A dor. Liberte-se da dor, apesar de ser um processo mais difícil para muitos e complexo para outros. Faça necessário libertar-se de suas tormentas, pois, uma vez entrelaçada ao ser, dificulta o processo de reforma íntima e evolução espiritual. Para libertar-se de suas amarras, primeiro é preciso respeitar seu tempo. E segundo, é preciso enxugar as lágrimas do próximo e adquirindo conhecimento com as leituras edificantes, vocês perceberão que a dor que lhe foi causada por alguém é porque esse alguém não tem ainda a maturidade de entender e compreender as leis de Deus. E por isso desvia-se do caminho que Cristo nos ensinou. Percebendo isso, sua dor se transformará em gratidão por ter a oportunidade da consciência e da compaixão, ofertando ao outro a mão para mostrar o caminho da caridade e da compaixão. Quando esse momento florescer em vocês, o próximo passo é colher
colher os frutos da paz interior. Assim, aí sim, vocês estarão prontos para o caminhar. Pois os obstáculos serão, na verdade, steps para a sua reforma íntima e reforma íntima e vibração positiva. Portanto, reflitam, meus queridos irmãos, e utilizem-se dessa doce e amável. Portanto, reflitam, meus queridos irmãos, e sintam este aroma doce e curador que é o amor. Que Deus os abençoe e ampare, ilumine e proteja. Bernardo. Gente, eu peço muito desculpa às vezes por engasgar na leitura, mas a letra é realmente muito complicada. E aí tem hora que uma parte escreve junto com outra parte e embaralha. E só tem mais uma. Tem mais uma. Hoje veio muita mensagem. Essa é a última. Mas essa é importante também. Gostaria de deixar um recado à minha mãe agora. Mãe, eu estou bem agora. Consegui alcançar a graça de estar em uma clínica de tratamento, que tanto a senhora me pediu para fazer. E agora, livre das drogas, meu corpo conseguiu recuperar e mais lúcido percebo quanto tempo desperdicei com o sofrimento que criei em meu caminho. Obrigada por seu amor incondicional e verdadeiro. Gostaria de poder abraçá-la mais uma vez e sentir seu perfume e seu braço quente e acolhedor. Mas Deus é maravilhoso e me permitiu mandar essa mensagem. Fique tranquila, minha mãezinha querida. A amo muito e em breve mandarei mais mensagens. Que seu caminho seja iluminado e seu coração abrandado. Te amo para além da vida. Aí assinou Carlos Gabriel Monteiro. Alguém conhece? Alguém Tá conhece? aqui? Carlos Gabriel Monteiro, desencarnado, pessoal da internet. Se alguém conhecer, pode falar que a gente guarda, tá? Isso. Essa aí era a Bordilha Amanhã. Essa aí a gente colocar no caderno. Você quer que eu deixe lá? Depois põe lá no caderno, a gente confere lá assim, alguém pedir para esse cara. Tá bom. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Pessoal, então é isso por hoje. Jesus abençoe. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem todos com Deus, viu? Tchau, obrigada.